Pessoal, olá, tudo bem? Bora lá fazer a correção dos exercícios da semana passada, tá? Os exercícios da página 109 foi pedido para vocês fazerem, tá? Vamos fazer a correção, vocês anotam no caderno certinho, tá? Quem errou corrige, né? Para ficar certinho no caderno e estudar para a prova, tá bom? Para uma avaliação aí para frente aí. Então era para resolver o exercício 15 e o 16, vamos começar aqui com o 15. Determine se existirem. Por que se existirem os zeros da função quadrática? Porque para existir zero da função quadrática, o nosso delta não pode ser negativo, né? Então não pode ser negativo o nosso delta. E usando a fórmula de Bhaskara, né? Que está aqui, ó. Galera, essa fórmula aqui de Bhaskara, tá? Aqui dentro da raiz aqui, ó, nada mais é que o nosso delta, tá? Agora tem gente que prefere calcular do jeito que está aqui, já trocar o coeficiente B aqui, o A, o C, tá? E já calcular tudo. Eu prefiro calcular delta primeiro, depois eu jogo em Bhaskara, tá? Mas vai a critério de vocês, tá? Não tem problema nenhum resolver do jeito que está aqui. Eu só quero que vocês entendam que esse B ao quadrado menos 4C menos 4 vezes A vezes C é o nosso delta, tá bom? Eu calculo separado, mas vocês podem calcular de uma vez só aqui, tá bom? Então, para a gente calcular, achar os zeros da função, usando o Bhaskara, a gente tem que saber quem que é nosso coeficiente A, quem que é nosso coeficiente B, né? E quem que é o nosso termo independente, o C, né? O termo A é aquele que multiplica x quadrado, então aqui ó, é 1, coeficiente B é 1. Coeficiente A, né? Coeficiente B é aquele que multiplica o x, então coeficiente B aqui nesse caso é o menos 3. E o termo independente é aquele que não tem x, né? Tem algum termo aqui que não tem x? Não. Então nós não temos o termo independente. Isso é uma equação do segundo grau incompleta, não tem o termo C, por isso o nosso termo C é zero, tá? Nós não temos o termo C. Calculando o delta dessa função aí, o que é delta mesmo? É B ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente A vezes o termo independente C. Jogando os valores aqui, a gente vai calcular delta. Quem que é B mesmo? Menos 3, está aqui, ó, menos 3. Então vai ser menos 3 ao quadrado. O menos é da fórmula, o 4 é da fórmula. O A, quem que é o A? É o que multiplica x quadrado, então é 1. E o C, quem que é o C? É o termo independente. A gente tem? Não, não tem, então é zero. Calculando delta, 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3 é 9. Como se trata de uma multiplicação, menos vezes menos é mais. Então fica 9 positivo. Daqui para frente, galera, ó, é uma multiplicação, tá? Então, ó, 4 vezes 1, 4. E tudo que eu multiplico por zero é zero, então anula, tá bom? Então só ficou 9. Nosso delta é 9. Agora vamos jogar aqui em Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara, né? É menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes o coeficiente A. Agora é só a gente trocar as letrinhas pelos números, né? Colocar os valores, né? Menos da fórmula está aqui. B, quem que é B? É o menos 3. Então, a gente vai colocar menos 3. Perceba que esse menos aqui é o da fórmula e esse menos aqui é o do 3. O que aconteceu? Ficou dois sinaizinhos juntos aqui. Vou separar por parênteses, tá? Mais ou menos o delta que a gente calculou, tá ali, ó, é 9, raiz de delta, que é 9. Tudo dividido por 2 vezes o A, que é 1, né? Calculando isso daqui, vamos calcular aqui em cima aqui, vai ficar assim. Quando eu tenho dois sinais juntos sem número no meio, eu faço joguinho decimal. Menos com menos, não é joguinho que fala, né, gente? Na realidade tem uma multiplicação aqui, ó, né? E menos vezes menos, sinais iguais é mais.
Só que a gente costuma falar, né, joguinho de sinal, né? Vamos nessa aí, joguinho de sinal, beleza. Para quem entende, tranquilo. Quando os sinais são iguais, fica positivo, então só vai ficar o 3. Mais ou menos a raiz de 9, 3. 2 vezes o 1, 2. Agora a gente pode achar nosso x' e nosso x duas linhas. Como? Usando primeiro o mais, depois o menos. Então vai ficar assim o nosso x'. 3 mais 3 dividido por 2. 3 mais 3 é 6 dividido por 2. E 6 dividido por 2 é 3. Está aqui uma das raízes. A outra raiz, eu usei o mais, vou usar o menos, né? Vai ficar 3 menos 3 dividido por 2. 3 menos 3 é 0 dividido por 2. E 0 dividido em 2, tem como? Não, né? Então fica 0. Então está aqui nossas raízes, 0 e menos 3. Qualquer um desses valores que o x aqui assumir, vai zerar a função. Vai ser a nossa raiz, o nosso zero da função. Beleza? Vamos para o próximo. B. Vamos ver quem que é o A. O A é aquele que multiplica x², então é o 1. O B, quem que é? Aquele que multiplica x, então vai ser o 4. E o C é o termo independente, aquele que não tem x. Quem que não tem x ali? É o 5. Calculando o delta, a gente vai ter o quê? Vamos ver, o que é delta? B ao quadrado menos o 4 vezes o A vezes o C, tá? Então, nosso delta aqui vai ser igual. Quem que é o B? É 4. Então, vai ser 4 ao quadrado menos da fórmula, 4 da fórmula. A é igual a 1, então eu coloco 1 aqui, e C é igual a 5. Fazendo essa continha aqui, nós vamos chegar no nosso delta, que é 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Daqui para frente a gente tem uma multiplicação, então vamos fazer o joguinho de sinal, né? Vamos multiplicar os sinais, menos com mais menos, menos com mais menos, vai ficar menos. E agora a gente multiplica os números, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Então, nosso delta aqui, galera, vai ser o quê? Se eu tenho 16 e devo 20, eu vou ficar devendo. Para mim saber quanto que eu fiquei devendo, pego o maior e subtraio o menor. 20 tiro 16, fica 4. Né? Então, ficou delta menos 4. Galera, delta negativo, isso significa que a função não tem raízes, tá? Não possui zeros, entendeu? É por isso que no enunciado estava se existirem. Nesse caso aqui, não existe, porque o nosso delta deu negativo. Beleza? Próximo. Quem que é nosso A aqui? O A vai ser menos 1. Quem que é o B? O B é o que multiplica o x, então vai ser o 2. E quem que é o C? O C é o termo independente, então 8. Calculando o delta, vamos lá. O que é delta? B quadrado menos 4 vezes coeficiente A vezes o termo independente C. Aí a gente troca a letrinha por números, né? Quem que é o nosso B aqui? Ó, tá aqui, é 2. Vai ficar 2 ao quadrado. O menos da fórmula, o 4 da fórmula, vezes o coeficiente A, que é menos 1. Por isso que eu coloco entre parênteses, porque ele é negativo. Vezes o C, que é 8. O termo independente é 8. Fazendo essa continha aqui, vamos ver o que dá. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Daqui para frente, multiplicação, então vamos multiplicar os sinais e os números, tá? A gente não pode esquecer disso aí. Menos vezes menos, mais. Mais vezes mais, mais, né? Sinais iguais, mais. Agora os números, 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 8, 32. Isso quer dizer que o nosso delta é igual a 36.
Agora vamos jogar na formulazinha do Bhaskara, de Bhaskara, tá? O que é Bhaskara mesmo? Vamos lá, menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o coeficiente A, tá? Agora a gente troca letrinhas por números, né? Menos da fórmula, tá aqui, ó, menos da fórmula. O B, quem que é? É o 2. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem que é delta mesmo? Tá aqui, ó, a gente já calculou. É o 36 dividido por 2 vezes o A. 2 vezes, então, quem? O A é o menos 1. Então, menos 1. Calculando, vai ficar menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36, dividido por 2 vezes o menos 1. Multiplicação, multiplico os sinais, depois multiplico os números. Mais, porque quando eu não estou vendo é mais, vezes menos é menos. E 2 vezes 1 é 2. Agora eu vou achar meu x' e meu x duas linhas. Primeiro eu coloco mais, depois o menos, né? Então vai ficar menos 2 mais o 6 dividido por menos 2, né? Então vai dar quanto aqui, ó? Se eu devo 2 e tenho 6, eu vou ficar com 4 dividido por menos 2. Divisão, a gente também tem que dividir os sinais, tá? Vamos dividir os sinais. Sinais diferentes vai dar negativo, ou seja, mais dividido por menos dá menos. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, aqui está a primeira raiz. A segunda, a gente usou o mais, agora vai usar o menos. Então, menos 2 menos o 6, dividido por menos o 2. Se eu devo 2 e devo 6, eu devo 8, né? Eu estou devendo tudo, né? Estou devendo esse 2 e estou devendo esse 6, então estou devendo 8. Dividido por menos 2. É uma divisão. Dividir os sinais primeiro, sinais iguais positivo e sinais diferentes negativo. Isso significa que menos dividido por menos é mais. E 8 dividido por 2 é 4. Então, aqui estão nossas raízes, né? Os nossos zeros da função. Menos 2 e 4. Qualquer desses valores que o x aqui assumir vai zerar a função. Beleza? Próximo. D. Quem que é nosso A? É o 1. É o que está multiplicando o x quadrado. Quem que é o nosso B? É o 10. É o que está multiplicando o x. E quem que é o nosso C? O 25. O que é o termo independente. Que não depende de letra nenhuma. Tá? Calculando o delta. Delta é b quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta, então, vai ser o quê? Quem é nosso B? É o 10. Então, vai ficar 10 ao quadrado menos o 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 25. Então, o delta vai ser igual a 10 ao quadrado. É o mesmo que 10 vezes 10, né? 10 vezes 10 vai dar 100. Multiplicação, primeiro eu multiplico os sinais para depois os números. Menos vezes mais é menos. E menos vezes mais é menos. Agora os números. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes o 25 dá 100. Tá? Isso significa que nosso delta é zero. E significa também que a gente vai ter duas raízes iguaizinhas, né? Quando o delta dá zero é porque a gente vai ter duas raízes iguaizinhas, né? Vamos lá para o cálculo, então, das raízes. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, que a gente já calculou ali, tudo isso dividido em 2 vezes o a. Então, x vai ser igual a menos da fórmula, b é 10,
mais ou menos a raiz quadrada do delta que a gente calculou aqui, é 0, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então, nosso x vai ser igual a menos 10, mais ou menos, a raiz quadrada de 0 é 0, e 2 vezes 1, 2. Agora, a gente acha nosso x' e nosso x duas linhas. Tem que dar igual. Tem que dar igual, por quê? Porque nosso delta deu 0, né? Vamos lá. Primeiro eu uso o mais, depois o menos. Menos 10 mais 0 dividido em 2 vai ser igual. Menos 10 mais 0, menos 10. Dividido em 2, divisão, tem que dividir os sinais. Menos com mais é menos. E 10 dividido por 2, 5. Então, deu menos 5. Agora, aqui embaixo tem que dar a mesma coisa, né? Porque o delta deu 0. Menos 10 menos 0, dividido por 2, vai ser igual. Devo 10, devo 0, devo 10, dividido por 2, que dá exatamente aquilo que a gente já sabia, né? Menos 5. Isso quer dizer que esse x aqui só pode ser um valor para zerar a função. Só pode ser menos 5. Beleza? Então, o resultado aqui, menos 5. Aí, quem que é nosso A? É o 1, aquele que multiplica x² aqui. Quem que é o B? É o menos 8, que multiplica x. E quem que é o C? É o 16, é o termo independente. Calculando o delta, a gente vai chegar no quê? Vamos ver. Delta é o quê? B² menos 4 vezes o A vezes o C. Então, delta vai ser igual ao quê? B². Quem que é o B? É o menos 8. Então, menos 8 ao quadrado. Menos da fórmula 4 da fórmula vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é 16. Então, o delta vai ser igual a menos 8 ao quadrado, é a mesma coisa de menos 8 vezes menos 8. 8 vezes 8, 64, e menos vezes menos, mais. Então, 64 fica positivo. Multiplicação, vamos fazer a multiplicação do sinal. Menos vezes mais, menos, e menos vezes mais, menos. Agora os números, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 16, 64. Então, nosso delta novamente deu 0, e isso significa que a gente vai ter duas raízes iguaizinhas. Vamos calcular quais são essas raízes iguaizinhas. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o A. Então, o x vai ser igual a menos da fórmula, esse aqui, ó, tá? Menos da fórmula. B, quem que é o B? É o menos 8, menos 8. Vou separar aqui com parênteses, porque eles ficaram juntinhos. Mais ou menos a raiz de delta, que a gente já calculou aqui, ó, deu 0. Dividido por 2 vezes o A. Quem que é o A? É o 1, né? Aqui, ó, é o 1, beleza? Calculando, vamos lá. Aqui, nesse caso aqui, ó, gente, tem dois sinaizinhos sem número no meio. Então, a gente tem que fazer o joguinho de sinal. Na realidade, não é joguinho de sinal, né? É que tem uma multiplicaçãozinha aqui, ó, né? E menos vezes menos é mais. Só que a gente costuma falar joguinho de sinal, né? Então, tudo bem, não tem problema nenhum. A gente fala menos com menos, sinais iguais, então dá positivo, né? Beleza, sem problema. Então, deu positivo, só ficou 8. Mais ou menos a raiz quadrada de 0, que é 0. E 2 vezes 1 é 2. Agora, a gente acha o x' usando mais, que vai dar 8 mais 0, dividido em 2, que dá 8 mais 0, 8, dividido em 2, que dá
8 dividido em 2, 4. A outra, porque delta deu 0, vai ter que ser igualzinha, né? Vamos ver. X, duas linhas. Usei o mais aqui, agora vou usar o menos, né? Vou usar o menos agora. Então, vai ficar 8 menos 0, dividido em 2. De 8 eu não tiro nada, eu fico com 8. Eita, deixa eu apagar aqui rapidão. Vamos lá, eu fico com 8, dividido por 2, deu exatamente aquilo que a gente já sabia, 4. Porque delta deu 0, as raízes têm que ser iguais. Então, isso significa que o x aqui ó, só pode assumir valor 4 para que seja zerada a função. Beleza? Vamos para a ultiminha do exercício 15. Quem que é nosso A? É o 25. Quem que é o nosso B? Que multiplica x, que é o 9. Quem que é o C? É o termo independente, que é 1. Calculando o delta, que é b ao quadrado, menos 4, vezes o A e vezes o C, vai ficar b ao quadrado. Quem que é o B? É o 9. Então, vai ficar 9 ao quadrado, menos da fórmula, 4 da fórmula. Quem que é nosso A? 25. Quem que é nosso C? É 1. Então, delta vai ser igual a 9 ao quadrado, 81. É multiplicação, então tem que fazer o jogo decimal, né? Ou a multiplicação de sinal. Menos vezes mais é menos, menos vezes mais é menos. Agora os números. 4 vezes 25, 100, 100 vezes 1, 100. 4 vezes 25, 100, 100 vezes 1, 100. Exatamente, é isso mesmo. Então, nosso delta vai ser o seguinte. Se eu tenho 81 e devo 100, eu vou ficar devendo 19, né? Vou ficar devendo 19. O que significa isso mesmo, galera? Nosso delta deu negativo. Isso significa que a função não possui raízes. Ou seja, não existe o zero da função. Beleza? Vamos para o 16. O 16 dizia assim, ó, para que valores reais de m, a função f de x igual a m menos 1x² menos 4x menos 1 não admite zeros. Vamos lembrar, gente, para não admitir zero, o nosso delta tem que ser negativo, né? Ou seja, tem que ser menor do que zero. E quem que é o delta? Delta é b² menos 4 vezes o A vezes o C. Não é isso que é nosso delta? Então, nosso delta tem que ser menor do que zero. Por quê? Porque para não admitir zeros, para não admitir raízes, o nosso delta tem que ser número negativo, tem que ser menor que zero. Tá? Vamos ver quem que é nosso A, quem que é nosso B e quem que é o nosso C, para a gente trocar ali, né? Os valores ali, né? Vamos lá. Quem que é nosso A? A, gente, A é o coeficiente que multiplica x². Quem está multiplicando o x² aqui, ó? Tudo isso aqui, ó. Então, esse é nosso A. É o m menos 1. m menos 1. Quem que é o nosso B? É o que multiplica x. Então, é o menos 4. Menos 4. E quem que é o nosso C? É o termo independente. Então, é o menos 1. Agora, trocando as letrinhas aqui, a gente vai chegar na solução. A gente vai encontrar m. Porque a gente sabe que para função não admitir zero, o nosso delta tem que ser negativo, tem que ser menor do que zero. Então, vamos trocar agora as letrinhas. Quem que é nosso B? Menos 4. Então, vai dar menos 4 ao quadrado. Menos da fórmula. 4 da fórmula. Quem que é nosso A mesmo? É tudo isso aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. É tudo aquilo ali, o nosso A. M
menos 1. E vezes o nosso C. Quem que é nosso C? Menos o 1. Tudo isso tem que ser menor do que 0. Vamos resolver isso aí. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. 4 vezes 4, 16. E menos vezes menos, mais. Então, fica mais. Daqui para frente, eu tenho a multiplicação. Então, eu tenho que fazer jogo de sinal. Multiplicar o sinal. E também estou vendo aqui que o menos 4 está multiplicando tudo que está entre parênteses aqui. Então, eu posso fazer assim. Ó. Primeiro, vamos multiplicar o m e depois a gente multiplica o menos 1. Vamos fazer assim. Ó. Jogo de sinal. Menos vezes mais, menos. E menos vezes menos, mais. Então, ficou mais. Tá? Mais o que? Agora vamos para os números. 4 vezes m, 4m. 4m vezes 1, 4m. Então, ficou 4m. Agora eu fiz com o m, só que está faltando o menos 1. Então, vamos lá. Primeiro jogo de sinal. Menos vezes menos, mais. E mais vezes menos, menos. Agora, multiplicando os números. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 1, 4. Então, ficou assim. Tudo isso aqui tem que ser menor do que 0. Tá? Estou vendo aqui, ó, que esse daqui, ó, esse termo é semelhante a esse. E quando os termos são semelhantes, eu tenho que agrupá-los, né? Eu tenho que deixar eles juntinhos para mim poder somá-los, né? Então ficou assim, ó. O 16 menos 4, eu agrupei o 4 aqui com 16, mais o 4m. 16 menos 4 dá 12. Né? Sobrou o quê? Mais 4m. Tudo isso tem que ser menor do que 0. Aqui, galera, eu tenho que começar a isolar o m, né? Então, ficou 4m menor. Esse 12 eu tiro daqui, ele tá mais, ele vem menos, né? Menos 12. Por fim, eu isolo o m. m vai ser menor, menos 12. Esse 4 aqui que está multiplicando o m, passa dividindo. Então, o m, galera, vai ser menor do que menos 3. Qualquer valor que o m aqui assumir menor do que menos 3, ou seja, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, né? Menor, ele vai zerar a função. Caso contrário, não. Tá? O que estava pedindo no exercício? Qual os valores que m tem que assumir para que não admitam zeros? O m, para não admitir zero, para não ter zero nessa função, tem que ser menor do que 3. Tá? M menor do que 3. Tá? Ou seja, m tem que pertencer aos reais, né? E que seja menor e que m seja menor do que menos 3, tá? Qualquer coisinha, vocês voltem o vídeo, olhem de novo como foi feito certinho, porque são operações básicas da matemática que tem que estar na cabeça de vocês, tá? Tem uns que resolvem por um método, tem outros que resolvem por outro, mas a matemática é assim, tá bom? Anotem, façam a correção no caderno certinho, guarda aí, ou guarda esse vídeo, arquiva esse vídeo, sei lá, para vocês estar estudando para as avaliações que vai vir aí para frente. Beleza? Ficam com Deus, tchau, até mais.